Olá, eu sou Walter Procópio, esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano, mais 3 capítulos, já estamos quase terminando o livro de Juízes, mais um livro. E aqui, hoje, capítulo 16, 17 e 18. Continua a história de Sansão. E aí vamos ver aqui no capítulo 16, a queda de Sansão. Quando você olha e você leu até aqui, você já percebe. Sansão está trilhando um caminho que vai levá-lo à queda. Apesar do Espírito Santo vir sobre ele, apesar dele ter sido escolhido, apesar do nascimento milagroso dele, apesar de ser nazireu, mas ele não está cumprindo esse voto. E aqui no capítulo 16, a Bíblia nos mostra sobre Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Se tem talvez uma história que é muito conhecida aqui no Velho Testamento, é a história de Sansão e Dalila. Já foi filme, novelas. E o que nós vemos aqui do verso 1 ao 22? Sansão, ele vai se relacionar com Dalila e vamos ver que ele vai revelar o seu segredo a Dalila. E essa Dalila vai entregá-lo aos filisteus. É muito interessante como que Sansão vai brincando com Dalila. Ela tem um plano, um objetivo, descobrir o seu segredo, entregá-lo para os filisteus, mas ele vai brincando com o pecado. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 16 a sua queda. Então no verso 1 do capítulo 16 diz assim: Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: Ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes, os arrancou, com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Você percebe que Sansão tem essa força sobrenatural. Mas olha como que começa o capítulo 16. Ele foi para a cama com uma prostituta. O homem que foi escolhido por Deus, seu nascimento foi um milagre, que era um nazireu consagrado. E aí a Bíblia vai nos dizer que, verso 6, disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. E Sansão vai começar aquela brincadeira com ela e até o ponto que ela consegue tirar a informação de Sansão. E aí, o verso 23, vamos para o verso 23, que é o momento que Sansão é capturado. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom e para festejar. Comemorando a sua vitória, diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. E aí você percebe agora que os filisteus estão zombando de Deus. Porque estão dizendo assim, Dagom é maior do que Deus, porque entregou Sansão. E Sansão foi escolhido pelo próprio Deus para ser líder sobre o seu povo. Se você voltar um pouquinho mais, quando Sansão conta o segredo, Sansão acorda e ele vai dizer assim, vou me levantar como fiz das outras vezes. Mas a Bíblia vai dizer assim, o Espírito Santo já não estava com ele. Sansão é preso. E o povo filisteu vai cantar no verso de número 24. Quando o povo ouviu, louvou ao seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Então, a atitude de Sansão está envergonhando o nome de Deus. Pense nisso. É que eu já quero deixar esse ensino para você. As suas escolhas, a sua decisão pode trazer glória ao nome de Deus, ou pode envergonhar o nome de Deus. Não seja uma pedra de tropeço. E aí eles vão amarrar Sansão, e aí nós vamos ter do verso 23 a 31 a morte de Sansão. Sansão vai morrer. E aí Sansão, ele vai orar a Deus, agora preso, os olhos furados, puxando ali uma carroça, fazendo um papel de um cavalo, sendo usado para entreter, como entretenimento da nação dos filisteus. Ele vai orar por força por uma última vez. E ele derruba as colunas do templo. E o texto diz que na sua morte
ele matou mais filisteus do que em vida. Talvez você possa dizer sim, então ele cumpriu o seu propósito. Sim, ele cumpriu o seu propósito. Mas ele não precisava ter morrido ali, prematuro. Quando você termina o capítulo 16, diz assim: foram então seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou durante 20 anos. Poderia ter liderado 30, 40. Mas Sansão é uma pessoa que, apesar das suas quedas, ele não melhora. E aí vamos para o capítulo 17, que fala da idolatria de Mica e a tribo de Dan. Do verso 1 ao verso 6 do capítulo 17, a Bíblia nos ensina a história de Mica, que constrói um santuário de ídolos em sua casa. O livro de Juízes, você está percebendo como que a idolatria está tomando conta da nação. Está entrando nas casas. Vimos isso em Gideão, que faz aquele manto e o povo começa a adorá-lo. Então você percebe que a adoração a ídolos é uma realidade dentro das casas. Já entrou, já é uma realidade. E aí do verso 7 ao verso 13, nós vamos ver a contratação de um jovem levita como sacerdote por Milca. Isso aqui é muito interessante, porque nós vamos terminar daqui a pouco o livro de Juízes e termina de uma forma tão triste. E aí, olha, o verso 10. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupa e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Então você percebe uma idolatria, você percebe uma religiosidade, você percebe realmente a nação de Israel. E Mica é esse exemplo. Já perdeu toda a referência da palavra de Deus. Um sacerdote, os levitas que foram estabelecidos para servir a nação, agora Mica coloca dentro da sua casa. E diz assim: não, agora Deus vai me abençoar. Uma superstição. O que eu posso deixar com você de aprendizado no capítulo 17? Primeiro, quando há uma ausência de liderança, é desastroso. Quando você olha uma família sem liderança, um país sem liderança, uma cidade sem liderança, é desastroso. E aí nós vamos vendo uma adaptação à religião, às preferências pessoais. Milca é esse exemplo. Ele vai adaptando a religião, envolve idolatria, traz o levita, mas ele está fazendo isso por causa dele, apenas dele. E aí eu quero entrar no capítulo 18, para a gente já caminhar quase para o fim. Amanhã nós terminamos o livro de Juízes. O capítulo 18 nos mostra a conquista de Laís pela tribo de Dan. O verso 1 ao verso 10 do capítulo 18, a Bíblia fala dos espiões de Dan. Os espiões de Dan, eles vão descobrir Laís. Naquela época não havia rei em Israel. Olha essa expressão. Nessa época não havia rei em Israel. Não havia uma liderança. E a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer, pois ainda não tinha recebido a herança entre as tribos de Israel. Aí se fala: pastor, até agora Dan não conquistou seu espaço? Não conquistou. Até agora. Mas o espaço dela foi definido por Moisés e por Josué. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá a Estaol para espionar a terra e explorá-la. Esses homens representaram todos os clãs da tribo. Disseram-lhe: vão, explorem a terra. E aí eles vão descobrir esse espaço. O espaço de Laís. E aí, verso 11 ao verso 21, a tribo de Dan rouba os ídolos de Mica e leva o levita consigo. Então você percebe que, além de não ter conquistado a terra, que foi uma ordenança de Deus para eles, agora eles vão lá e eles vão roubar os ídolos de Mica e vão levar o levita. Toda aquela superstição na vida de Mica e dentro da sua casa, a tribo de Dan está levando com eles. E aí o verso 22 ao 31 nos mostra a conquista e o estabelecimento em Laís pela tribo de Dan. O verso 22, a gente lê o verso 22, e aí já vou para o final. Quando já estavam a certa distância
da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como viu gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou seus homens para lutar? Eles respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho, vendo que eles eram fortes demais para ele. Mica virou-se e voltou para casa. Então virou Israel uma terra sem lei. Por isso o capítulo 18 começa dizendo assim: naquela época não havia reis. Não havia reis. O que eu quero deixar para você aqui de ensino? O verso 31 vai dizer assim: ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Então, eles tinham o santuário de Deus, mas eles escolheram ficar com a estátua, o ídolo de Mica. E aí o que eu quero deixar para você aqui de ensino é que a idolatria, irmãos, ela é um perigo. Um perigo. E a distorção da verdadeira fé. Então vemos Israel que recebeu orientação, perdendo essa referência de fé, entrando para um caminho de idolatria. E aquilo que está se repetindo dentro da casa, está se repetindo nas tribos, está se repetindo na nação. Isso é muito interessante, porque acontece dentro de casa, vai influenciar a comunidade, vai influenciar a cidade, vai influenciar a nação. E aí eles vão tentar justificar as suas práticas contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus, com tradições e inovações humanas. Havia uma direção muito clara. Você vê que Milca já tem um sacerdote por conta própria, a tribo de Dan vê aquilo bonito, pega para eles, e aí aquilo que é algo horrível começa a se espalhar para toda a cidade. Então eu quero deixar para vocês esse ensino. Nós temos uma fé, e essa fé está baseada na palavra de Deus. Nós não devemos ir além, não devemos inventar nada. O que devemos fazer está descrito na palavra de Deus. Quando abandonamos a palavra de Deus, seguimos um caminho de morte, um caminho de destruição. Que eu abençoe a sua vida. Se Deus permitir, eu vou estar com você aqui amanhã para a gente terminar o livro de Juízes. Esses 3 últimos capítulos e terminar mais um livro da Bíblia. Deus te abençoe.